Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Infelizmente, aconteceu o que a gente mais temia, né? O Flamengo não jogou nada e acabou sendo derrotado jogando em casa, né? Nesse jogo de ida das quartas de finais da Libertadores, né? Um Flamengo sem criatividade, Flamengo que raramente ameaçava o time do Peñarol, um time que não joga um futebol agradável de se ver, né? O desempenho deixou lá atrás, principalmente no Campeonato Carioca, e um time que nesse jogo só utilizou bola aérea, cruzamento para dentro da área. A jogada do Flamengo era essa, cruzamento para dentro da área. Então é aquilo. A derrota do Flamengo foi justa? Não podemos falar que foi justa. O Flamengo teve mais de 70% de posse de bola. O time uruguaio veio por uma bola e conseguiu. E agora o Flamengo vai ter que correr atrás jogando no Uruguai, que vai ser difícil pra caramba, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Deixe seu like, seu comentário sobre o trabalho do Tite aqui. Deveria ser mandado embora agora ou não, final do ano. Vale lembrar que o Luiz Castro, ex de Botafogo, tá livre no mercado, hein? Foi demitido do Balnar. Então vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Criativo e envolvente, e o Flamengo do Tite tem muita dificuldade para ser um time com qualidade para deixar o adversário, né, complicado ali no momento que tem a posse de bola. Um time imprevisível. Hoje o Flamengo errou muitos passes, 62 passes, pelo que eu vi aqui. Acabei de ver essa estatística aqui. E um Flamengo que fica em vários momentos dependente de bola aérea. Cruzamento, e não tem um Pedro lá. Você tenta, até com o Bruno Henrique, ele que tem uma boa impulsão, mas não é a grande característica dele ser esse 9. E só para seguir também, a gente falou muito sobre o coletivo, algumas decisões questionáveis do Tite também. A gente discutiu muito isso durante toda a semana, principalmente hoje. O Ortiz no banco, né? Isso foi esquisito, né? O Ortiz entrou muito bem no jogo. Jogando bem, achando esses passes verticais. Não, o melhor volante do Flamengo. É um jogador que, por conta da Copa América, acabou sendo testado por ali, ele é zagueiro. Sim. Né, mas ele se achou como volante, marcando bem. E o principal, ele dá dinâmica para o meio campo, porque ele tem o passe que rompe linha, o passe para frente. Primeira jogada dele, ele dá um passe espetacular ali foi pro Gerson, né? Foi pro Gerson ali para a direita, entrou bem no jogo. E aí fica difícil justificar, né, a opção do Tite de ter optado pelo Pulgar, que está numa fase muito ruim e hoje foi mal, né? Aliás, a origem do contra-ataque foi um erro de passe do Pulgar. Você está acompanhando os melhores momentos. Diga, Léo. Eu vou dar um spoiler pro nosso Opa, então esporte, vai. porque a pessoal das mídias digitais aqui da ESPN pediu para dar notas. Exatamente, eu vi você. O povo adora notas. E comparações, que são deliciosas para o público. E o único que passaria de ano seria o Léo Ortiz, que eu dei nota 6. Porque todos os outros foram menos de 6, ou seja, reprovados, ficam de recuperação. Né? As notas mais baixas foram 4, eu dei 4 pro Varela, que foi muito mal também. Também o gol saindo no setor dele, o Pulgar. Agora, e outro jogador que me chamou a atenção e que eu também dei uma nota baixa, dei 4,5, foi o Dela Cruz. Parece que ele não tá inteiro para voltar, né? Porque o Dela Cruz, ele sabe a bola que ele joga. O Dela Cruz, quando o Flamengo tá mal, ele ainda assim tá bem. E hoje, parecia assim, 2 rotações abaixo. A impressão de que ele voltou sem estar pronto, para mim, ficou enorme, cara. E aí, mesmo que, sabe, vendo como entrou bem o Léo, embora em uma posição mais recuada, fico pensando realmente se era o momento, de fato, de forçar uma volta do Dela Cruz, que não voltou bem. Bom, Eliezer Rodrigues está falando, o Mengão precisa mesmo de um bom treinador. O Alfredo Guedes está falando, mais uma temporada multicampeão da Taça Guanabara. A galera não esquece isso aqui, porque foi quando o Tite coloca força máxima para atropelar, mesmo ganhando o Nova Iguaçu. E aí foi, estou reclamando do calendário, meu time estraçarado, mas... Aí ali está muito na conta da diretoria também, né? Que queria esse título, né? Ano de eleição, queria voltar a vencer depois do fracasso que foi o ano passado, né? Por todo o contexto. E o Tite também foi importante para ele lá no início, levantar uma taça, porque ele nunca, né, caiu nas graças da torcida rubro-negra, né? Mas eu também acho que foi uma opção errada. Acho assim, não deveria ser uma prioridade para um time desse investimento, com essa dimensão, com essa expectativa, o Campeonato Carioca. O Flamengo investe mais de 100 milhões de reais em jogador para disputar título grande, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mais uma vez o planejamento
acho que equivocado e agora está pagando a conta, né? Dona, tem uma pergunta aqui interessante. Você acha que esse Flamengo, ele tá mal, a crítica ao Tite é porque o trabalho dele é ruim mesmo ou porque tem a sombra sempre de Jorge Jesus, aquele time que dava espetáculo? Responda para Henrique Mazei, que mandou aqui a pergunta, o nome dele aqui. É ele que tá aí? Eu acho que o trabalho do Tite também está deixando muito a desejar, Edu. A comparação com o que o Flamengo fez em 2019 sempre vai existir, não acho que seja benéfico, acho que nem o Jorge Jesus, se voltar, vai conseguir repetir. Mas a gente já teve, por exemplo, o Dorival conseguindo uma versão boa do Flamengo, né? E a direção fez o que fez. Você tem aí um calendário complicado, você tem muitas lesões, né? Um time que está, de fato, muito desgastado fisicamente, mas o trabalho, do ponto de vista de ideia do Tite, eu acho que é um trabalho limitado até agora. Até pelo que eu esperava, porque eu acho o Tite extremamente competente. É o melhor técnico brasileiro, né, que a gente tem. Só que, por enquanto, ele não se encaixou, né, nesse DNA e nessa cultura de jogo do Flamengo. Ele está tendo uma dificuldade muito grande para fazer essa equipe render. Tanto que acho que as melhores partidas do Flamengo são partidas de um Flamengo mais vertical, né? Que consegue encaixar pressão, marcação e bota velocidade. Quando o Flamengo se vê nessa condição que o Peñarol, né, colocou hoje no Maracanã, né, de enfrentar um adversário bem organizado, fechado, normalmente o Flamengo tem uma dificuldade enorme. O Flamengo não consegue ser criativo. E aí tá na conta do treinador, porque ele tem material humano para isso. E não espere que o Peñarol, por jogar em casa, vai fazer coisas muito diferentes. Você acha que não? Não. Tá com a vantagem, vai se segurar, vai esperar. Sabe o goleiro que fica com a dor insuportável de repente ali e tal? Isso aí pode ter certeza que com 1 minuto de jogo ele já vai ter algum problema. O jogo da volta vai ser isso, cara. E assim, tá ok, faz parte da competição, é do jogo. O Flamengo vai ter que sair pro jogo, vai ter que assumir riscos, vai ter que fazer um jogo que, vou falar pra você, nessa Libertadores não fez. Nenhum. Ô, Léo, hoje o Flamengo não teve o Vinha, o Cebolinha, Pedro, Michael, Luiz Araújo e Gabigol. Todos no DM. Você acha que essa quantidade de desfalques, essa lista foi responsável por hoje? Não. Por hoje, não. Se você olhar os jogadores que jogaram, os jogadores que entraram, era mais do que suficiente para o Flamengo fazer mais do que fez. Então, é óbvio, gente, você quer ter todo mundo à disposição. Claro. Eu acho que, por exemplo, o Pedro é um jogador que, no jogo como o de hoje, algumas chances aí que o Flamengo criou para o Carlinhos, por exemplo, talvez o Pedro pudesse guardar, aproveitar. O Carlinhos, para ser a quarta, quinta opção, ótimo, mas para ter que ser o cara que vai resolver um jogo desse, não é. E assim, com todo respeito, é um cara esforçado, profissional, trabalhador, mas é um jogador que, pro Nova Iguaçu tá legal, sabe? Talvez até para um outro time intermediário de Série A, mas pro Flamengo, para ele ser opção, é difícil, né? Então é um jogador que não tá à altura. E é claro, nesse aspecto, é óbvio que ter o Pedro seria muito mais importante. Né? Só quero dizer que nós estamos com uma audiência maravilhosa, 11 mil. Olha. Mas estamos com pouco like. A questão do Carlinhos, assim, hoje foi uma questão física, né? A fibrose. Mas eu não consigo entender, mesmo com um momento muito ruim do Gabigol, o Carlinhos está na frente, né? Na hierarquia do Tite. Pois é. A característica de jogo. É uma característica que é mais semelhante ao Pedro. Estou falando de característica, né? A qualidade, a diferença é abissal. O Tite já convocou o Gabigol para jogar como 9. Eu também não entendo isso. É um jogador que eu acho que deveria ser, no mínimo, a terceira opção ali, né? Sem o Pedro. O Pedro faz muita falta, né? Pela qualidade que ele tem, artilheiro do país. Jogar de costas, fazer o pivô, a presença de área. Fora da grande área, um jogador também tem muita qualidade, né? Para achar o passe. E quando você conta no jogo de Libertadores, corda no pescoço, perdendo 1-0, a opção é o Carlinhos, tem algo errado, né? Assim, eu até entendo a aposta no início da temporada em cima do Carlinhos. Naquele momento você não tinha muito para onde correr, né? Uma janela que o Flamengo encarou de um jogador barato. Agora, você não confiando no Gabigol, porque é o que a direção passa e o que a comissão técnica passa. Você não contratar uma outra opção para o ataque, né, sem ser o Pedro, eu acho que é um erro de planejamento. Porque não dá para um jogo dessa dimensão, quarta de final da Libertadores, o Carlinhos, né, que perdeu esse lance aí, essa puxeta, ser a opção. Acho que tem alguma coisa errada, né, no planejamento.
Bom, e sobre o Gabigol, daqui a pouco o Tite aparece, só queria fazer uma reflexão com vocês até mais ampla. Eu acho que a cada momento que passa, com cada ação que a diretoria está dando, o recado está muito claro que ele não vai ficar, né? Tá fora. Acho que até a própria proposta, né? Um jogador da idade dele, quando você apresenta ali um vínculo de 1 ano, é aquela proposta para ele já não aceitar. Né? Acho que está muito claro que a direção não quer a permanência dele, a comissão técnica atual não confia no futebol dele. Ele está mal também, tecnicamente. Acho que ele deu umas vaciladas, né, dentro e fora do campo. Né? Só te interromper, o Aguirre está falando. Vamos lá. Vamos lá, Diego Aguirre. Uma derrota difícil, o Flamengo perde uma invencibilidade de mais de 5 anos como mandante na Libertadores, um jogo que não encaixou. Qual o tamanho dessa derrota até a consequência para o jogo de volta? Uma derrota que ninguém esperava, eu acho. Com todo respeito à equipe do Penharol, a gente tem que fazer prevalecer nosso mando de campo, a nossa torcida, o nosso ímpeto que a gente sempre demonstra em casa. E no jogo de mata-mata é ruim sair atrás. A gente sabe da atmosfera que a gente vai enfrentar lá, mas agora não tem muito o que lamentar não. Erguer a cabeça, trabalhar mais forte e se entregar muito lá para poder reverter essa situação. Da mesma forma que eles fizeram um gol aqui, a gente pode fazer lá. Então, acho que é isso, a gente tem que melhorar esses detalhes. O gol no começo deles ali acabou que a gente não conseguiu absorver muito bem, acabou acelerando muitas jogadas. E é isso, agora é trabalhar, cabeça erguida, não tem nada definido ainda. O time errou muito no primeiro tempo, você acha? Erros de passes, ficou muito afoito. O que você acha que foi o erro principal nessa noite? Eu acho que a gente quis acelerar muito a partida. Às vezes o torcedor fica um pouco impaciente com a gente, eles querem gol, quer que a gente ganhe. E a gente às vezes tem que pensar um pouco no que a gente trabalha, que é tocar a bola com calma e achar os melhores espaços. E hoje não foi possível, a gente tentou, o goleiro deles também fez algumas defesas importantes, mas é a cabeça erguida, não tem nada resolvido, a gente vai para lá para vencer e classificar. Você estava naquele último jogo há 5 anos, pouco mais de 5 anos, o Flamengo perdeu a invencibilidade. Desde aquele jogo há 5 anos, perdeu também para o Penharol. Qual o tamanho dessa derrota de hoje para a sequência da temporada e para o jogo de volta na próxima semana no Campeão del Siglo? Levantar cabeça, descansar, focar-nos 100% para o jogo de volta. A gente tem condições de ir lá para ganhar. Infelizmente hoje a gente não fez um jogo bom. Eles fizeram rápido, a gente se descontrolou. Nós soubemos jogar com a desvantagem, mas eu estou convencido que a gente vai lá para ganhar o jogo. Falava com o Léo Pereira aqui, ele falou que o jogo não encaixou, mas o time acelerou muito em determinados momentos. Você acha que foi por conta disso? Sim, eles souberam jogar o jogo com a vantagem. Infelizmente não saiu o jogo que a gente esperava, mas assim é futebol. Hay que descansar o próximo jogo. Vai lá, Gerson. O time perdeu a invencibilidade de mais de 5 anos como mandante na Libertadores, de novo para o Penharol. E parece que o jogo hoje não encaixou, né? O time buscou, tentou de alguma maneira, mas em nenhum momento encaixou. Por que você acha disso e o tamanho dessa derrota? Cara, é sempre difícil perder. É ruim. Mas a gente tem que saber que ainda não acabou. Temos o jogo de volta. Antes do jogo temos o jogo do Campeonato Brasileiro domingo. Focar nesse jogo do campeonato e depois do jogo do Campeonato Brasileiro é o foco total para o jogo de volta. Temos chance de reverter e vamos trabalhar para isso. Principal defeito do time hoje? Principal defeito do time hoje? Não fizemos o gol. Mais Fizemos o gol. 1% para 24% em relação ao Penharol. Legal, que aí a tela já saiu. E vamos ouvir o Alexandre ali. O respeito de todo o grupo. Assim, às vezes, quando nós jogadores estamos mal, o Tite sempre é aquele que dá apoio para nós. Obviamente que qualquer situação, internamente, a gente está sempre apoiando um ao outro. Nota, acho que já bastou mesmo. Foi sucinto ali. Voltou a tela, então vou ler de novo para vocês. Posse de bola. 76% para o Flamengo, 24% para o Penharol. Passes certos, 525 para o Flamengo, 126 para o Penharol. Que mostra que o Flamengo ficou mais com a bola. Mas 20 finalizações contra 11,
no alvo 2-6 para o Flamengo, grandes chances 5-2 para o Flamengo, ações na área rival 44-12, cruzamentos 40-11. O Flamengo foi melhor nos números, mas no campo, hein, Fernando Campos? Não foi melhor dentro da proposta. A gente olha os números ali e aí dá uma maquiada, né? Dá uma enganada. Não foi um Flamengo criativo, né? Não foi um Flamengo que teve grandes oportunidades, principalmente oportunidades que você conseguiu envolver a boa defesa do Peñarol. O número engana demais. E o coletivo do Tite até, assim, chegou a prometer que o Flamengo, né, no Uruguai vai tiver vai criar, vai metade fazer das chances gol. que a gente também parece que o Flamengo criou um volume assim absurdo, né? Aí assim, por que aqueles índices não querem dizer muita coisa? O Peñarol não tinha intenção de discutir posse de bola, de trocar mais passe que o Flamengo. Nunca foi essa a pretensão do Peñarol no jogo. Era, como destacou o Donan, fazer esse tipo de jogada aí. Sair em velocidade, jogar nos espaços do campo aberto, nas falhas de transição defensiva do Flamengo, e executou esse plano à perfeição, né? Então, assim, tem que pensar o que cada time queria do jogo. Nesse aspecto, o Peñarol executou muito melhor. Então, acho que assim, não dá para se apegar a números e não conseguir ver todo esse volume de chances que o time criou, para ser bem sincero, para o Tite estar tão otimista em relação a fazer gols no jogo da volta. E digo mais, essa última resposta sobre o futuro foi interessante, né? No sentido de que ele parece saber que ou ele dá uma guinada e o Flamengo conquista título, um título pelo menos esse ano, ou fica difícil para quem vier, seja qual diretoria for no ano que vem, apostar nele. Até porque a rejeição, nesse caso, a gente já está vendo que o torcedor, nesse momento, está querendo ver o Tite pelas costas, né? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Derrota do Flamengo. Fala de alguns jogadores aí, né? Falando que o Flamengo não jogou bem. O Flamengo vai tentar fazer o máximo, reverter lá no Uruguai. Sabemos que é uma missão difícil, mas o Flamengo tem capacidade de chegar lá, vencer o jogo e avançar de fase. Durante a entrevista coletiva do Tite, foram perguntados sobre algumas situações, né? Principalmente aí sobre a situação do Fabrício Bruno, falando que ele não treinou no dia anterior do jogo. Sobre a situação também de o Peñarol ainda não perder jogando em casa, só é vitória. E também sobre o Flamengo não vencer fora de casa, né? Esse acho que é um detalhe importante. O Flamengo, até o momento, nessa Libertadores, não conseguiu vencer fora de casa, né? Então o Flamengo vai ter que sim quebrar um tabu muito grande aí para poder avançar de fase, porque senão fica difícil. Eu cheguei a pesquisar alguns dados aqui históricos, né? Vamos dizer assim, dados estatísticos, dizendo que o Flamengo e Peñarol, contando com esse jogo, foram 5 confrontos na história, só contando Libertadores. Flamengo e Peñarol, só contando Libertadores, foram 5 confrontos. 4 derrotas e um empate. O Flamengo ainda não venceu o Peñarol. Só Libertadores ainda não venceu o Peñarol. E acho que uma coisa mais assustadora, o Flamengo não marcou gol no Peñarol. Nos últimos 5 confrontos entre Flamengo e Peñarol, somando só Libertadores, né? Teve 2 confrontos em 82, se não me engano, 2 confrontos em 2019 e 1 agora. O Flamengo não fez gol no Peñarol. Então o Flamengo tem que quebrar uma marca histórica. Marcar gol no Peñarol, só contando Libertadores, e vencer o Peñarol, né? Principalmente vencer fora de casa. Então esse é o maior quesito. O Tite, ele sempre tem resposta para tudo na ponta da língua. É incrível quando o Flamengo não joga bem, ele sempre quer passar um pano para as atuações dos jogadores para não perder o vestiário, mas é aquilo. É complicado. O Flamengo reverter o placar lá vai ser muito complicado. Com esse futebolzinho, fica muito difícil. E domingo já tem Grêmio, né? Não sei se é no Rio ou em Rio Grande do Sul, não tô lembrado onde é. Mas é aquilo. Será que o Tite vai poupar? O jogo é só quinta-feira. Será que vai poupar ou vai com força máxima? Eis a questão, né? Então é isso aí, tamo junto.